Muito bom dia desde a Califórnia, muito boa tarde para a costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá. Boa tarde também ainda para a região autónoma dos Açores e ainda tarde, mas já com um cheirinho a anoitecer, para o que eu costumo dizer, a capital do Império, para Lisboa e para os nossos amigos na região autónoma da Madeira e aqueles que nos seguem, e temos várias pessoas que seguem, portanto, o nosso trabalho aqui na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, no Brasil, portanto, Brasil ia mais 4 horas do que nós aqui na Califórnia, portanto, 1h30 da tarde, também boa tarde para o Brasil. É com muito gosto que, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e do novo projeto que está albergado, portanto, no PBBI, mas é parte do mundo da comunicação social, portanto, dos Açores e para os Açores e para os açorianos, independentemente de onde esteja, que é a ADMA, Azores Diaspora Media Alliance, Azores Diaspora Media Alliance, portanto, uma aliança de órgãos de comunicação social dos Açores e da diáspora. Estas conversas, estes diálogos que vamos manter, começamos a primeira semana com um projeto diferente da Rádio Ilhéu no Ilha de São Jorge, nos Açores, e vamos para um dos jornais mais conhecidos da diáspora açoriana e portuguesa no continente norte-americano, e eu diria mesmo fora dos Açores, que é o Portuguese Times, de agora New Bedford, Massachusetts, e eu digo agora, mas também já há muitos anos, mas inicialmente não começou aí, mas o Francisco Rezendas vai nos contar a história. Francisco, primeiramente, muito boa tarde para ti, bem-vindo, é um prazer ter-te aqui connosco, particularmente um prazer pessoal e um prazer institucional também. Bom dia para a Califórnia, boa tarde aqui para a Costa Leste e para os Açores, e boa noite para outras localidades mais a leste desta região. Em primeiro lugar, eu queria regozijar-me com esta iniciativa do Denis Borges, da Fresno State University, no sentido de dar cada vez maior divulgação e aprofundar o conhecimento de entidades e instituições nos dois lados do Atlântico. Esta é uma forma, efetivamente, de aproximar a 10ª ilha, ficar a 10ª ilha mais próximo do arquipélago, e iniciativas destas e de outras que têm surgido ultimamente são realmente de louvar. Portanto, eu não poderia deixar passar esta oportunidade sem dar relevo às iniciativas do Denis Borges, que tem sido uma pessoa incansável na Califórnia e em todo o lado, no sentido de projetar, divulgar cada vez mais a nossa cultura e, acima de tudo, canalizá-la para os americanos filhos de portugueses, nós chamamos de luso-descendentes ou luso-americanos, como queiram, e de facto é uma batalha de motivação, motivar estes jovens para abraçarem a nossa cultura. Ora bem, o Portuguese Times surge, não sei se o Dinis queria dizer qualquer coisa, mas... Não, não queria que exatamente partires para aí, falares como é que surgiu o uh, Portuguese Times e darmos um pouco da história do jornal, por favor. Exatamente. Ora bem, é preciso inserir no contexto das diversas correntes migratórias, e geralmente refiro isto, o surgimento de jornais, que não é de agora, mas na segunda metade do século XIX começaram a surgir vários jornais onde havia migrações, nomeadamente a indústria da avaliação terá começado por aí, aqui na Costa Leste, a corrida ao ouro, a exploração das zonas agrícolas na Califórnia, enfim, a Revolução Industrial mais tarde, e mais recentemente o boom da indústria têxtil, que permitiu essa corrente migratória em massas para os Estados Unidos. E havia essa necessidade, naturalmente, de manter esse cordão umbilical à terra de origem, e a imprensa, em particular, era uma forma de manter esse cordão umbilical. Surgiram dezenas, eu quero dizer até de início, várias centenas de publicações. Aliás, tu sabes disso perfeitamente, e o doutor José Andrade, diretor regional das comunidades, um dia lançou recentemente um livro sobre isso, e portanto
de aceitar, aliás, de sugerir a leitura desse livro. Mas, de qualquer forma, o Portuguese Times surge em 1971 em Newark, New Jersey, pela mão do senhor Augusto Saraiva, um português natural de Coimbra, que tinha aquela veia jornalística, tinha essa paixão pela cultura e por jornais em particular. Esteve ali 2 anos em Newark, New Jersey, e 2 anos depois foi adquirido por um grupo de empresários luso-americanos desta região, aqui de Massachusetts, por um senhor chamado António Alberto Costa, falecido em 2005, e que foi, de facto, uma figura, um ícone da comunicação social, e que não se recorda António Alberto Costa com os seus programas de televisão aqui, Passport to Portugal, Portuguese Around Us, enfim, e ele é que deu realmente, materializou este sonho de trazer o Portuguese Times para aqui. Mas antes disso já havíamos aqui, numa era mais recente, digamos, já havia aqui um diário de notícias que foi durante muitos anos o único diário, não é? O único diário de língua portuguesa nos Estados Unidos. Agora já temos diários, não é? Mas, de facto, o Portuguese Times foi... e continua a ser um jornal de referência da comunidade portuguesa, um papel que desempenha um papel relevante na divulgação e promoção da língua e cultura portuguesa, e também um elo de ligação entre as várias comunidades, e não só, mas também com a ligação com a terra de origem, desempenhando um papel que visa, portanto, o fortalecimento das relações e a valorização de Portugal e dos diversos sinais da presença portuguesa desta região. De início, o jornal tinha uma vocação mais de ligação à terra de origem, a maior parte dos conteúdos tinham a ver com as notícias que vinham de Portugal. Ainda sou do tempo, apanhei aqui o tempo dos fax e os telex, da sorpresa, quem não se recorda disso. Depois foi... enfim, foi-se modificando, foi tendo várias metamorfoses, uma vez que, e eu penso que a grande transformação dá-se ainda no tempo do Sr. Manuel Adelino Ferreira, falecido recentemente, a quem presto aqui a minha devida homenagem, que foi um homem extremamente dedicado e que deu um grande contributo para o engrandecimento deste jornal. Eu estava a dizer, portanto, que o jornal teve essa metamorfose porque, a dada altura, verificou-se a estagnação do fluxo migratório, e então o jornal tinha que virar-se mais para a comunidade. E a partir dessa altura, estou a falar aí no início dos anos 80, o jornal começou a ser mais um jornal comunitário, mais o espelho e o arauto das iniciativas comunitárias aqui desta região. Enfim, e o sucesso do jornal passa por uma equipa esforçada de antigos diretores, antigos funcionários, que deram o seu melhor para que este jornal fosse o que fosse, e realmente... Em 1996, o jornal é distinguido pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas do governo português. Na altura, recordo-me, era o falecido José Lelo, era o Secretário de Estado das Comunidades, que atribuía uma medalha de mérito aqui ao Portuguese Times. Mais recentemente, já que estamos a falar de distinções, o jornal também foi distinguido a nível dos 50 anos. Em 2021, nós tivemos... celebramos, aliás, 50 anos, meio século de existência, e o jornal nessa altura foi distinguido também, quer a nível da Assembleia Legislativa Estadual de Rhode Island e de Massachusetts, onde nós temos a maior parte dos nossos assinantes, e também por a Câmara Municipal de Angra, recordo-me perfeitamente, a Câmara de Angra, que recentemente também atribuiu uma medalha de mérito cultural a este jornal, e também ao Portuguese Tribune, já agora, o nosso colega quinzenário da Califórnia. E, portanto, o jornal tem sido assim, digamos, como eu já referi, um arauto das diversas iniciativas, muito ligado ao associativismo, porque nós compreendemos que no associativismo é que estão essas, digamos, esses pilares de sustento da cultura e da língua, e aí é que vamos buscar nossos conteúdos e também certo apoio de sustentabilidade. Aliás, o grande desafio do jornal e de qualquer empresa,
neste caso o Portuguese Times, é a sustentabilidade, porque isto são empresas privadas e a questão económica é fundamental. Depois outro desafio é naturalmente atrair novos assinantes. Mas, enfim, isso é um assunto que estou a crer que o Diniz vai abordar essa questão mais tarde. Ele também pode dar também aqui o seu contributo a este diálogo. E, de facto, houve uma altura, nos anos 80, por exemplo, em que ainda havia uma certa imigração dos Açores e de Portugal continental para esta região. Tínhamos aqui uma associação que era a Luso-American Soccer Association, isto é um exemplo, só para dar, que é a LASA, que era simplesmente a melhor, a mais reputada associação de futebol amador nos Estados Unidos, era portuguesa. E o Portuguese Times fazia uma larga cobertura, era 4, 5, 6 páginas, só para dar cobertura ao futebol, numa altura em que certos jogos aqui da LASA, se calhar tinha mais público a assistir do que atualmente alguns jogos da Primeira Liga Portuguesa, quando não joga o Benfica ou o Porto ou o Sporting. E, portanto, nessa altura o jornal também foi sempre acompanhado, foi se tornando um jornal que acompanhou sempre a comunidade e continua a fazê-lo, e pertenceu também a um grupo chamado Portuguese Times Incorporated, em que estava também um canal de televisão, que é o Portuguese Channel, que entretanto foi vendido pelo atual proprietário e gerente deste jornal, Eduardo Sousa Lima. Pronto, isto para explicar, assim, a traços gerais, o percurso deste semanário de língua portuguesa, que tem sido efetivamente, que é já um património da cultura, património cultural aqui da comunidade portuguesa, da Nova Inglaterra e quem sabe até, enfim, dos Estados Unidos, onde há outros jornais semanários também que têm feito um papel relevante nesse aspecto. A minha primeira pergunta, e obrigado por esta explanação extremamente bem feita, do Times, do Portuguese Times, a minha primeira pergunta nesse sentido, e aliás falaste em várias coisas que terei aqui, portanto, pano para muitas mangas, mas primeiro e acima de tudo, a comunidade, como tu bem o disseste, está diferente. Vocês aí para a Costa Leste até tiveram uma imigração nos anos 80, nós para a Califórnia não tivemos, como sabes, conheço essa realidade muito bem. A nossa imigração para a Califórnia praticamente não existiu. Quando aconteceu o abalo sísmico de 1980 na Terceira, e um bocadinho, ou bastante, também em São Jorge, na Graciosa, isto até é um bocado de humor negro, mas nós aqui na comunidade, eu estava na comunicação social na altura, tinha acabado de começar, e falávamos disso, quer dizer, olha, ainda bem que vem mais uma gente de lá, porque tinha decrescido depois da autonomia de 76, e nós pensávamos, o abalo sísmico, pronto, vem aí mais umas 1000 famílias. Não aconteceu, vieram 2 dúzias ou 3 dúzias de famílias para a Califórnia, portanto a nossa imigração estancou, mas a vossa continuou, não só dos Açores, mas também, como tu disseste, de Portugal continental. Os jornais aqui, o jornal aí, portanto, o vosso Portuguese Times, tem que albergar várias comunidades, ou seja, não é um jornal puramente para os Açores. É um jornal porque também há comunidades aí ligadas a Portugal continental, à Madeira e também até Cabo Verde, não é? Exato, exato. Aliás, nós efetuamos ao longo dos anos diversas experiências. Tivemos aqui uma secção que era elaborada por uma colega nossa brasileira, que era destinado aos brasileiros. Portanto, o jornal chegou a uma altura que teve essa vocação mais de lusófona, não é? Tivemos também, tínhamos aqui uma página dedicada a Cabo Verde. Aliás, nós tivemos aqui jornais. Eu recordo, estou ligado ao jornal há mais de 40 anos, já faço parte da mobília também, e eu, com os meus conhecimentos técnicos, limitados naturalmente, ensinei os primeiros passos do Brazilian Times, por exemplo, que agora está na área de Boston, e também ajudava aqui no outro jornal, que era o Cape Verde News, de um saudoso ativista comunitário aqui, Tom Lopes, falecido há alguns anos. Portanto, houve essa tentativa de abraçar também a lusofonia. Só que, com o passar do tempo, essas comunidades tinham os seus próprios órgãos de informação. O Brazilian Times, outro Brazilian Voice, não sei o quê. Só que nesta região a comunidade brasileira é muito ativa aqui. Há essa mobilidade
de brasileiros aqui e cabo-verdianos. Portanto, aqui estamos a falar de New Bedford, é um grande centro, há muitos cabo-verdianos aqui, sei lá, 30, 40 milhas de distância temos Brockton, que é realmente a capital dos cabo-verdianos, talvez aqui é de Massachusetts, e depois em Rhode Island temos Pawtucket, e Providence, onde há muitos cabo-verdianos. O que é que quer dizer? Eles têm os seus próprios canais de divulgação, têm os programas de rádio, programas televisivos, não sei, a jornal, neste momento não há nenhuma publicação, jornal, penso que não, mas brasileiros há muitos. Então, a partir de certa altura a gente viu que devíamos dedicar essas páginas mais à comunidade portuguesa e, portanto, fomos mais para a comunidade portuguesa, em parcerias claro, sempre com o tecido empresarial, que é fundamental, e com os diversos agentes culturais que nós temos, o Mass Dartmouth, o Mass Lowell, Brown University, essas universidades onde existem centros e departamentos de português, que é importante manter essa ligação, mas é uma ligação que tem que partir das universidades. Que, geralmente, eu não quero ser injusto nesta análise, mas o que noto, já que estou com a mão na massa, é que certos centros de estudos portugueses parece que trabalham mais para o circuito académico e esquecem-se que há outros... Quase todos, Quase quase todos. todos. É um mal da academia, trabalha só para Quase dentro das todos. suas É paredes. verdade. É Isto verdade. isto é uma crítica que eu faço quando estive fora da academia e quando estou agora dentro dela. Continuo a fazer a mesma, continuo a ver isso. É um mal, infelizmente. Portanto, não estás a fazer uma crítica injusta de forma alguma. Enfim, mas de qualquer forma existe essa parceria e sempre que, para bem da língua, para bem da cultura, não é? Naturalmente, e porque nessas universidades, isso, muita juventude e os jovens é que serão o futuro destes sinais vivos da língua portuguesa, da cultura, e portanto há que dar atenção a essa juventude. Portanto, eu penso que respondi à tua pergunta na questão do Respondeste, não, resolvimento. eu queria falar exatamente, ainda bem que falaste na parte académica, não só universidades, mas também escolas secundárias. Vocês em New Bedford, as escolas secundárias têm aulas de língua e cultura portuguesas, em Fall River também, em Rhode Island há várias escolas. Como é que tu vês essa possibilidade de utilizar, porque o vosso jornal ainda é acho que 99% é em português, não é? Há alguns jornais que têm uma ou duas páginas em inglês, mas o vosso é praticamente todo em português. Como é que tu vês isso a nível de entrar nas novas gerações? Ou seja, eu vou usar aqui um exemplo. Eu dei, como o Francisco sabe, toda a gente sabe, que me segue, que me conhece, eu dei aulas numa escola secundária há 22 anos e usava o Portuguese Times, particularmente depois dele estar online. Ou seja, depois de ele estar online, porque não me interessava que os alunos lessem a notícia da semana passada, interessava-me que os alunos lessem uma notícia, mesmo que ela tivesse 4 ou 5 ou 6 semanas. E então eu utilizava, de uma forma muito simples, o Portuguese Times e o Portuguese Tribune, da seguinte forma, ou seja, os alunos iam à procura de uma notícia e eu dava-lhes tópicos e eles depois tinham que ler essa notícia e tinham que fazer um PowerPoint sobre essa notícia, o que é que entenderam, o que é que não entenderam e tal, não sei o quê. Portanto, os jornais são uma forma de se ensinar a língua portuguesa para além da gente estar numa sala de aula a conjugar verbos, que ninguém gosta disso. Portanto, como é que tu vês, mesmo a nível de futuro, de haver uma maior colaboração e das pessoas usarem, uma vez que o jornal está online, portanto, através mesmo do PDF que vocês colocam, Exato, exato. porque depois esses jovens, amanhã, daqui uns 5 ou 10 anos, são homens e mulheres, estão no mercado de trabalho e podem tornar-se assinantes do jornal. Exato, exato. Eu acho que parte dessa questão já respondeste bem. O jornal tem essa função, é um instrumento didático, pode ser. Aliás, isso tem-se verificado em escolas comunitárias aqui desta região. Nós efetuamos sempre, elaboramos sempre, todos os anos, por altura da Páscoa, um suplemento dedicado ao ensino das escolas, sobretudo das escolas comunitárias, porque nós somos muito próximos, temos essa proximidade intensa com a comunidade portuguesa e com os seus diversos sinais
nomeadamente o associativismo, onde existem essas escolas de língua portuguesa. Pode ser por aí também, mas não é só, obviamente que não é só por aí. Ora bem, foi muito fácil, criar um órgão de comunicação social que mantivesse no passado, como eu já referi no início da conversa, que mantivesse esse cordão umbilical com a comunidade. Agora é mais difícil, agora é uma tarefa mais difícil, porque nós estamos a falar de americanos, filhos de portugueses, que têm que se interessar e há que motivá-los, tu dizias muito bem, numa reunião da ADMA aqui em outubro, é preciso motivar estes jovens a abraçar a cultura portuguesa, o ensino da língua, mas também temos que ir ao encontro deles noutros idiomas. Portanto, primeira coisa, eu acredito que tem que passar por o bilingue. Mas também há que aproveitar os instrumentos, a nova tecnologia, os novos hábitos, os novos vícios desta nova geração. Portanto, isto já não é o jornal que a gente antigamente usava debaixo do braço ou para matar mosquitos ou para chouriços em Bruxelas, agora é diferente. Agora temos que ir temos que ir ao encontro deles com diversos aplicativos, não é? Diversos aplicativos. A malta hoje em dia tem aquela coisa da cultura snack, como diz o Osvaldo, e há que ir ao encontro do mundo deles. Não é uma tarefa fácil. É quase uma missão muito, eu não quero dizer que é uma missão impossível, mas é uma missão muito difícil. Depois há que esta geração, estes órgãos de comunicação social, rádios, jornais, há meia dúzia de carolas aí que se interessam por isto. Mas quem é que vai dar continuidade a estes órgãos de comunicação social? É preciso ir buscar esses jovens para darem continuidade a isto, como também mensageiros. Não é só ir ao encontro deles, mas também é preciso ir buscar gente para continuar a fazer o que nós estamos a fazer. Não é uma missão muito difícil, não é entrando no mundo, mas já ouvi alguém dizer que o jornal tinha que ir buscar notícias de nacionais, internacionais. Eu acho que ninguém vai buscar o Portuguese Tribune ou o Portuguese Times ou o luso-americano para saber como é que está qual foi o resultado no England Patriots, do Boston Celtics, dos Los Angeles Lakers. Eles vão naturalmente às redes sociais e vão aos órgãos de comunicação social aqui do país. Temos, em primeiro lugar, mudar o atual modelo, ou seja, o jornal não pode ser só em língua portuguesa, vai ter que ser no idioma de Shakespeare também. Essa é um dos... Essa é uma dificuldade, não é porque, por exemplo, como tu sabes, isto, portanto, queremos falar obviamente do Portuguese Times, mas como tu sabes, o luso-americano tem 2 páginas, praticamente todas as semanas, 2 ou 3 páginas em inglês, mas é, portanto, um jornal de 40 páginas com 2 em inglês, né? É muito pouco. E o sistema bilingue, temos notado isso, Francisco, até mesmo em livros. Quem compra, por exemplo, um livro de poesia e quer ler poemas em tradução de português para inglês, não sabe ler português, portanto não quer os poemas em português porque o livro pesa o dobro e custa o dobro. Portanto, cada vez mais nas editoras americanas está-se a produzir poesia de tradução de qualquer língua, do árabe ou do chinês ou do português para inglês, mas só na língua inglesa porque quem quer ler naquela língua, não percebe a outra. Portanto, eu não sei como é que vocês, nos jornais, fazem um jornal completamente em 2 línguas. Isso é praticamente impossível, não é? Porque também há notícias que não interessam aos luso-americanos, como tu disseste muito bem, e interessa à nossa comunidade mais imigrante. Mas eu queria, antes de falar disso, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é impressionante, que o Times tem tido. O Times tem, talvez, e eu sei que tu tens os jornais todos, porque eu vi o arquivo, que é excelente. Vocês têm tido uma tradição que mais nenhum jornal nos Estados Unidos teve, a não ser os primeiros anos do João Brum, do Tribuna Portuguesa, como tu sabes muitíssimo bem. O João começou isto em 1979. Portanto, a não ser os anos do João Brum, depois modificou, mesmo antes da família Ávila, modificou um bocado. Mas, com exceção desses primeiros anos do Tribuna, o jornal Times, Portuguese Times, tem
uma das maiores ricas tradições de colaboradores, e é aquilo que eu chamo de colaboradores de peso, que não é o meu caso. Eu sou um colaborador de peso só porque estou a pesar mais de 100 quilos, mas os outros são pesadores, portanto, colaboradores de peso em termos intelectuais. Vocês têm tido o Onésimo Almeida, o Manuel Leal, portanto, dos Açores também, mas da diáspora, refiro mesmo da diáspora. O Eduardo Tencourt Pinto e tantos outros, eu não quero ser injusto para os outros, portanto Yeah. não me lembro de metade dos outros, mas, ou da 10ª parte. Mas essa foi uma tradição rica. Será que faz sentido no futuro? Mas eu pergunto, em duas partes, foi uma peça importante para o jornal ou não, na tua opinião, essa colaboração, e fará sentido no futuro ou não? Portanto, é essa a minha pergunta. Sem dúvida. A secção crónica foi uma ideia ainda do tempo do Sr. Manuel Adelino Ferreira que dê continuidade e um pouco, por vezes, quando nós temos problema de espaço, limitação, o nosso espaço é limitado, nós temos que dar prioridade aos apontamentos de reportagem, que é que o apontamento de reportagem na questão da sustentabilidade é que trazem a publicidade. As pessoas, o tecido empresarial gosta de estar ligado a diversas iniciativas, apoiar e dizer, saudar, etc, etc. Naturalmente que são as secções muito lidas, as notícias locais, notícias que têm a ver com a comunidade, mas também que têm a ver com o mundo em redor deles. A questão da crónica é muito. As crónicas que nós temos aqui, a secção crónica é muito lida. Mas há que saber escolher o conteúdo. Eu recebo aqui muitos colaboradores e todos eles. Tenho pena às vezes de não poder dar espaço e voz a tudo esse leque de colaboradores excelentes. Eles dão um contributo, uma riqueza literária ao jornal. Muito, muito apreciável e de tal forma que o jornal tem essa identidade, como tu referiste bem. Eu não sei se os outros jornais têm uma colaboração tão vasta como o nosso jornal tem, mas também é preciso ver uma coisa, nós temos poucos colaboradores que eu conheço. Há uns 2 ou 3 que abordam a questão da experiência de vivência luso-americana. Um deles é o Denis Borges, que é um senhor que eu conheço, que é natural da Ilha Terceira, e que lá de vez em quando vai a São Miguel provar lá o nosso Eu pão à mão. ultimamente tenho ido mais a São Miguel que a Um deles, o outro é mais no aspecto de história, o Daniel Baixo. E pouco mais. De resto, nós temos colaboradores que abordam as questões em Portugal, que é importante também, nós temos que esta transversalidade é muito importante, esta relação transatlântica, de tal forma a manter, o jornal ainda tem essa vocação. E chegamos a ter aqui uma colaboração em inglês do Miguel Muniz, penso que agora está nos Açores. Lembro, exatamente. Exato. Né? E foi uma excelente contribuição. Exato. Nós temos, portanto, temos o Eduardo Tencourt Pinto, o Nis Borges, o Onésimo Almeida, o Vítor Ruidores, que transmite aquele feeling da serenidade melhor do que ninguém, e temos João Luís Medeiros na Califórnia, temos o José Soares de Ponta Delgada. Alguém me dizia um dia desses, eu vejo muita colaboração aí dos Açores, mas não vejo aqui da comunidade. Bom, da comunidade nós temos alguns, mas o jornal é um jornal de referência, é o prolongamento do território açoriano na 10ª ilha, portanto o Portuguese Times, eu vi, ainda no encontro que nós mantivemos em maio, eu vi várias pessoas a dizerem que era um jornal de referência da 10ª ilha, que era o prolongamento até. Naturalmente que nós não é só um jornal vocacionado só para as questões dos Açores, mas nós temos uma página de Portugal continental e outra de Açores Madeira, não é? E portanto essa é uma questão que... Uma pergunta, como é que tu escolhes, se não te importas não, portanto, dizer aqui o teu segredo, entre aspas, ou seja, como é que tu escolhes? Eu leio sempre o Times, eu sou um leitor do Times há muitos anos, agora leio online, não é? Agora leio quando tu me mandas logo no dia, mas recebi durante muitos anos em papel. Como é que tu escolhes as notícias? Porque eu noto nas notícias de Portugal e nas notícias dos Açores e da Madeira
que há sempre uma ligação naquela notícia com a comunidade, portanto, Tem que ser, porque ok. tem que ser. Essa, aliás, eu devo referir aqui, porque eu gosto de ser transparente, sincero, ah, as páginas de Portugal continental e dos Açores e Madeira, das regiões autónomas dos Açores e Madeira, são elaboradas pela minha colega Alda Freitas, uma jovem natural da Ilha de Santa Maria que trabalhou no Baluarte, que acho que é mensário ainda, e que tem uma formação na Universidade do Minho e que está aqui a estudar, etc. E tem colaborado agora a partir de casa. Isto é outra questão, a pandemia também, vamos talvez abordar mais tarde. E faz-me essas páginas juntamente com uma outra página de Gazetilho, da Lamvera, etc. E ela sabe, e disse, pá, dá prioridade, as notícias são fornecidas pela agência Luz, ou no caso dos Açores também, ou então pelo gabinete de imprensa do governo, e para algumas autarquias. Há autarquias, mas o problema com as autarquias é que às vezes é um instrumento de propaganda do próprio órgão que está à frente. Mas é preciso escolher, é preciso ter alguma relação dessas notícias com a comunidade. E naturalmente que há outras notícias que interessam às pessoas, que interessam aos nossos leitores. Não há leitor aqui, sei lá, não há leitor aqui, ou ouvinte, ou telespectador assim, que não tenha um familiar em Portugal continental ou nos Açores, particularmente na região Açores, não é? E portanto, há que manter essa relatividade. Portanto, é o jornal da comunidade, mas também todas as notícias que acontecem, tudo que acontece a nível dos Açores e que tenha uma relação com a comunidade é prioritário. E, portanto, isso é Exato. óbvio, não é? É óbvio. Eu pensava que ias perguntar era como é que eu dou prioridade, como é que eu faço a escolha de cronistas ou, enfim. Isso não quero saber, ninguém quer saber. Mas há uma. ah, Nessa mesma linha de pensamento, Francisco, portanto, espaço limitado. Uma das coisas que o Times também é conhecido a nível, portanto, do país, não é só dessa região, é pelos não só suplementos, mas mesmo suplementos dentro do jornal, ou seja, pelas Ok, secções dedicadas a. Eu vou usar dois exemplos. ok, Portanto, tu falaste do exemplo do suplemento que fazes já em volta do ensino durante a época Pascal, mas, por exemplo, há poucas semanas tiveste um excelente, portanto, dossiê, chamamos isso, porque é o que é, um excelente dossiê sobre os 50 anos do Carnaval, que era, portanto, que tinha notícias, que tinha informações, que tinha histórias e que tinha também sim, fotografias, tinha as duas coisas. aham, Como referenciar, como é usual, quando é o dia de Portugal, há a mesma coisa, o dia dos Açores, as grandes festas, obviamente, exato, exato. na vizinha cidade de Fall River, as Hum, grandes festas do Espírito Santo, as grandes festas dos madeirenses, como é conhecida a festa dos Madeiras, aí na tua exatamente, cidade. Portanto, mais recentemente, acho que na última edição, ou na penúltima, na última, penso eu, portanto, com a saída do Congresso, do congressista Cicilline de Rhode David Island, Cicilline, Cicilline de Rhode Island, vocês fizeram um dossiê também, exato, pronto, exato, muito completo sobre o processo dele e o progresso dele e a participação da vida comunitária. sem dúvida. Como é que tu fazes isso? Porque isso dá muito trabalho. Pois, para já devo referir aqui que um jornal não é feito por uma pessoa. O jornal, neste caso concreto aqui, eu sou o único que está aqui na redação a editar, a paginar, a montar, enfim, e tem que servir de técnico e de jornalista ao mesmo tempo, de fazer reportagem de quando em vez, mas vou começar por dizer, tenho a Alda Freitas, mas já referi há pouco, faz-me páginas dos Açores e da Madeira, 2 páginas, e faz-me também mais uma outra página que tem a ver com a Gazetilha e com culinária. Depois tenho notícias locais, tenho um indivíduo que é extremamente competente, começou a sua carreira jornalística em Angola, aliás em Almada, depois foi para Angola, que é o Eurico Mendes, tem uma coluna muito apreciada, ele que sempre tem aquele sentido de humor, é um indivíduo que respira jornalismo pelas veias. Depois tenho um outro indivíduo que é extremamente dedicado, apaixonado por isto. Aqui é o Augusto Pessoa, que é o nosso repórter, é o nosso repórter e angariador de publicidade. E, portanto,
estes suplementos normalmente são elaborados e coordenados pelo Augusto Pessoa, porque são suplementos que não só evidenciam certas figuras, certas instituições ou certos acontecimentos socioculturais, mas são instrumentos também de sustentabilidade, porque aí é que vão a publicidade, está a perceber? Isto pode parecer um pouco jornalismo de clientela, mas, meus amigos, nós temos que ser realistas, nós temos que sobreviver. Isto é uma luta de semana após semana, e o mercado étnico português e luso-americano está cada vez mais a esgotar-se. Sempre que há uma loja que fecha as portas, é um prego para o caixão da imprensa luso-americana, da comunicação luso-americana. E, portanto, esses suplementos, grandes festas, dos 20 Espírito Santo da Nova Inglaterra, publicamos 2 suplementos, que é graças ao esforço e ao trabalho muito dedicado do nosso colega Augusto Pessoa. Temos a Festa Madeirense do Santíssimo Sacramento, que já é a minha responsabilidade, enfim, mas tem também a colaboração do Augusto Pessoa. Temos as celebrações do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, que é talvez dos suplementos mais lidos, porque as pessoas gostam de se ver, gostam de ver a fotografia do neto, do filho, do sobrinho, etc. e tal. São 2 suplementos. Um com o calendário do que vai acontecer em termos de celebrações, desde a estiar das bandeiras nos diversos municípios, às paradas, aos concursos de missas, etc., e diversas atividades que estão incluídas no Dia de Portugal. Temos também o Thanksgiving. O Thanksgiving que é um suplemento também que é um balão de oxigênio em termos económicos, que nós vamos buscar muita publicidade, mesmo a nível de outras comunidades, de americanos. E temos o ensino de português por altura da Páscoa. É focado sempre no ensino português, com o apoio da coordenação do ensino português aqui dos Estados Unidos, mais aqui da Nova Inglaterra, que nos fornece dados sobre o ensino português. Mas nós temos os dados do ensino português a nível comunitário, é uma coisa que nós temos sempre, nós estamos sempre em contato constante com os diversos clubes que albergam escolas, como a Discovery Language Academy, com a nossa Leslie Ribeiro Vicente, e portanto, temos essa ligação, e acho que é importante este suplemento dedicado ao Dia de Portugal e dedicado também ao ensino da língua. Acho que são instrumentos importantes de cativar a juventude. Nem que seja pelas fotografias que eles vão ver, é uma forma de manter ligado. E, portanto, acho que esses suplementos são importantes, têm a dupla missão. A tal sustentabilidade, que vão buscar, enfim, a publicidade, o tecido empresarial gosta de apoiar essas iniciativas comunitárias, e, por outro lado, divulgar aquilo que se faz em termos de ensino da língua portuguesa e da cultura, através desses jovens que são o futuro da nossa existência, da nossa presença aqui. Falemos da sustentabilidade que é muito importante, obviamente, para qualquer imprensa, para qualquer meio de comunicação social, para as nossas vidas particulares também. Falemos, portanto, um pouco desse aspecto em termos de publicidade que acabaste de referenciar e muito bem, e gostei da analogia, portanto, quando, portanto, um negócio luso-americano fecha, é mais um prego no caixão. Faz-me lembrar o Euclides Alves, que muitas vezes já o disse aqui na Califórnia: quando uma velha morre, eu perco uma família de ouvintes. E, portanto, há uma coisa em termos de sustentabilidade. Fala-se tanto na aproximação da diáspora e dos Açores, Açores diáspora, da diáspora como a extensão dos Açores. Publicidade dos Açores, os hotéis, Ainda bem. a SATA, Diniz, olha, diz-me. meu caro amigo Diniz, eu tenho essa relação afetiva contigo e sei que tu sentes. Aliás, a pergunta já está mesmo a buscar. Eu acho que isto é interessante. Tinha que ser alguém ligado à comunidade e que sabe realmente o que é que está a passar. Ora bem, não é segredo para ninguém que os empresários, os comerciantes locais é que são a base de sustento disto. Quando fechar, não sei, aí na Califórnia, quando fechar o ganadeiro ou outro do latifundiário, quando fechar a porta, ou aqui, quando não tivermos
quando não tivermos o apoio de 3 ou 4 pessoas mecenas que apoiam este e outras publicações e outros órgãos de comunicação social, eu penso que muitos vão fechar a porta. E é uma pena. Ora bem, portanto, eu acho que os órgãos de comunicação social devem sobreviver com os empresários, com esse tecido empresarial daqui da região. O que nós esperamos de Portugal é pouco ou nada. Aliás, nunca se falou tanto em apoios de publicidade, em apoios para os órgãos de comunicação social, verbas que vêm daqui, verbas da lá, que o PS, o PS apresentou uma proposta de lei que foi aprovada, ainda estou, onde um dia desses, eu e a Lourdes Silva do jornal perguntámos ao cônsul como é que estava essa situação, e eu estava a Paulina também da WGFT, e o cônsul não sabia de nada. Contado, quer dizer, a culpa não é dele, mas ele disse, a mim ainda não chegou nada. Tive uma conversa com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, o Dr. Rui Ferraz, se não me falha a memória, quando esteve cá o Secretário de Estado das Comunidades. Falou-se tanto desse apoio, vai chegar em setembro. Setembro já passou, só se fosse setembro de 2024 ou 2025, porque eu não acredito que vai vir em 2023. Nunca se falou tanto de apoio à comunicação social portuguesa, à comunicação social aqui da diáspora, e nunca se fez tão pouco. No passado havia entidades privadas que apoiam, olha, o Caixa Geral de Depósitos, quando existia, Exato. o BCP, a TAP, a SATA, apoiavam fortemente. A SATA não anuncia, por exemplo, no Times. Ainda se falava tanto, não se falava tanto de apoio. Agora fala-se muito de apoio e não aparece. Nós tivemos uma fase da pandemia que foi extremamente difícil. Deve também ser correto, nós fomos um dos órgãos de comunicação social escolhidos para receber uma verba. Através Sim, mas isso não é publicidade, ou seja, não isso foi uma verba isso foi uma verba de auxílio, quer dizer, uma vez só, não é uma coisa exatamente, contínua. foi uma vez só, mas por exemplo, a SATA não faz publicidade e os hotéis dos Açores não fazem publicidade com o Times. Não fazem. Eu tenho assistido já antes da fase mas os aviões da SATA vão cheios de portugueses, açorianos, miquelenses e terceirenses. Não apenas a SATA, mas eu acho que seria, porque há muitos portugueses aqui, filhos de portugueses. E também a TAP, exatamente, também a TAP. Exatamente, portanto, a TAP, a SATA e até hotéis que são, enfim, frequentados por muitos luso-americanos e os luso-americanos já não ficam em casa das famílias, os luso-americanos ficam em hotéis. Exatamente. Mas isso será assunto para outra isso tinha muito que falar. Mas esses empresários, a SATA, os hotéis, o turismo Açores, não faz com regularidade. Eu não me refiro a uma coisa quando o rei faz anos, mas não faz com regularidade publicidade no Portuguese Times. Não. Antigamente havia a SATA principalmente. Anunciava praticamente todas as semanas e era um grande contributo, era um belo balão de oxigênio. A TAP também chegou a fazer, mas não tanto. Depois a TAP, eu compreendo a questão da TAP, porque a TAP não está a efetuar uma rota, aliás, na altura não fazia. Agora tem a rota, a Operação Boston-Lisboa, né? E houve uma altura que chegou a fazer Boston-Ponta Delgada, mesmo antes da pandemia, depois isso desapareceu com a pandemia. Mas neste momento a TAP poderia fazer, a SATA também poderia fazer, mas eles escolhem outros meios. O Facebook parece que é que leva as pessoas lá, não sei. Não digo que não façam nas redes sociais, mas porque é que as entidades governamentais, tanto os governos da República e da Região Autónoma dos Açores, através dos seus diversos setores, porque é que não incentivam a uma forma de apoio? É essa. Uma forma de apoio é anunciarem, não é? Os hotéis, sobretudo as companhias aéreas, anunciaram na comunicação social portuguesa e luso-americana nos Estados Unidos, Canadá, enfim. Mas isso não acontece. Eu queria abordar outra questão, mas quando isto começamos a falar nisso, a minha cabeça começa a embrulhar e depois eu perco o fio à meada. Mas a verdade é que nunca houve tanta promessa como tem acontecido. Mas também a verdade é justo também dizer, referente à pandemia, nós tivemos
Nós tivemos um apoio do governo, através de publicidade institucional, acho que da Universidade Aberta, não sei o quê, qualquer coisa assim, de atrair estudantes jovens luso-americanos para as universidades. Foram 5 páginas e aquilo deu-nos uma ajuda, uma ajuda muito boa. Só que foi só durante 2 semanas, só Claro, 5 páginas. claro. Mas fala-se na atribuição de uma verba direta para a comunicação social. Até agora ainda não vi nada, porque isso realmente passa por questionar. Eles têm que enviar, enfim, para saber a nomenclatura do negócio, como é que é, para depois ser avaliado, não é? Até agora, nada, zero. O que nós temos tido é um apoio muito do governo regional, através da Direção Regional das Comunidades, iniciativas como esta de encontros da comunicação, que eu acho que é importante, com o surgimento e com a criação da ADMA ao abrigo da Universidade que tu diriges, do departamento que diriges. Eu acho que isso é importante. Não é só a questão monetária, mas essa questão de ligar iniciativas que ligam a comunidade à terra de origem. Não era preciso a ADMA para nada disto, porque em algumas coisas, e eu queria referenciar isso antes de a gente terminar. O Portuguese Times, sobre a tua direção, e acho que também já tinha começado com o senhor, algumas coisas com o senhor, com o senhor Lino Ferreira, a quem eu também presto a minha homenagem e uma homenagem saudosa, porque gostava muito dele. E também saúdo aqui, acho que era importante referenciar mais uma vez, e agradeço por teres feito, o Eurico Mendes, que é a primeira, eu peço desculpa, é a primeira página que eu leio no Portuguese Times, não é mais nada, Não é eu só leio, tu, olha que não é só o Diniz, há mas, muita gente. mas é a primeira página, o Eurico deve Yeah, saber isso, é a primeira página que eu leio no Times. E yeah. o senhor Pessoa, o trabalho que ele faz é de facto extraordinário. Eu queria, portanto, tu particularmente, Francisco, tens cultivado uma relação com alguns jornais, particularmente o grupo Diário dos Açores, Correio dos Açores, Atlântico Expresso, etc. O grupo que, agora que é, portanto, gerido pelo nosso amigo Natalino Viveiros, portanto, e com outros órgãos de comunicação social. Portanto, tu tens cultivado uma espécie de parceria. Fala-nos um pouco como é que isso tem sido importante para o Times e também importante para a região, porque muitas vezes eu vejo, particularmente no Diário dos Açores e também no Correio, vejo muitas reportagens depois que são publicadas também nos jornais deles. Portanto, nesta reciprocidade que nós tínhamos falado, neste Uhum. apoio recíproco e nesta vivência, ter mais informação dos Açores descendentes ou da nossa diáspora nos Açores. Como é que isso começou, Francisco, e como é que tem sido essa colaboração entre o grupo que eu referenciei e o Portuguese Certo. Times? Muito bem. Diniz, em primeiro lugar, desde que assumi a direção do jornal, a minha primeira preocupação, para além de várias outras, mas esta era a preocupação principal realmente, era aproximar os órgãos de comunicação social daqui. Pronto. Uma ligação com a rádio, com a WGFD, com a Rádio Voz do Imigrante do Franco Batista, com o Rádio Clube Português de New York, New Jersey, com quem nós temos colaboração. Nós colaboramos com essas rádios. E depois temos, a nível Açores, nós temos uma parceria com o Diário dos Açores. De vez em quando, também o Correio dos Açores pede conteúdos, pede autorização, diz, epá, à vontade, desde que deem um crédito. Ora bem, e também a nível de Portugal continental, temos colaboração com os programas da RTP Internacional, colaboro mensalmente com o Portugal em Direto, com os principais títulos daquela semana, do mês. Tenho também a palavra aos diretores, em que abordamos questões que têm a ver com a comunidade e outras questões em que, enfim, do mundo da comunidade vive, e também com a RDP Antena 1 Internacional, com a Paula Machado ou com a Isabel Borges, enfim, que de quando em vez também tem essa aproximação ao jornal, ao Portuguese Times, e não só, e também com o meu amigo Pedro Bicudo, também, que agora faz o café americano na RDP, e que também pede de quando em vez a colaboração do Portuguese Times. Aliás, nas eleições intercalares recentemente, Portuguese Times teve também a colaboração
colaborei às 2 e 3 da manhã, mas tudo se faz por vontade. E de qualquer forma, acho que é importante. Ora, a resposta. É aquela resposta que deu quando nós estávamos ao meio lado, alguém disse quem é que beneficia com isso? A comunidade. Portanto, tudo isto, naturalmente que o órgão de comunicação social vai ter um certo benefício, mas a comunidade é que é a principal beneficiária, como também os açorianos. Tem que haver esse aprofundamento da comunidade, tem que haver um maior conhecimento da 10ª ilha banhada da América, como diz a Gabriela Silva, com a terra de origem, não é? E portanto eu acho que isso é fundamental. Nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros. Isto é uma aldeia global, hoje em dia pá, é assim, isto com os telefones assim, a gente está lá, estamos aqui, pá, não é? Estamos aqui a falar, e se calhar o pessoal dos Açores, muita malta dos Açores, se calhar o nosso diretor regional está a ouvir a conversa, não é? Enfim, estamos em toda a parte, não é? Eu acho que há que aproveitar isso, há que cultivar cada vez mais isso, há que criar programas como este, e como outros, que Conversas da Diáspora, por exemplo, da Direção Regional das Comunidades, é uma excelente ideia no sentido de dar a conhecer o que se passa aqui e pessoas que se têm evidenciado nos mais diversos ramos de atividade. Portanto, eu acho que tudo isto é em benefício de todos nós, da comunidade daqui e dos açorianos e eu gosto de dizer os portugueses dos Açores e os portugueses do continente, porque nós somos todos portugueses. Portanto, eu acho que é em benefício dos leitores, dos telespectadores, dos cibernautas, dos radiovintes, enfim, de toda a comunidade, esta aproximação, até porque nós estamos todos a lutar pela preservação da cultura, da língua, e há que ter essa frente comum de defesa, de sobrevivência, é muito importante. Ainda há pouco estive num programa com a Lourdes Silva e com o Jorge Moraes, da WGFD. A WGFD teve a ideia de criar um programa chamado Pontos de Vista. E nós abordamos os três em meia hora, falamos de assuntos da comunidade, enfim, de outros assuntos que têm a ver com o mundo da comunidade que está inserida. Isto não há muito tempo, há 30, 40 anos, não existia essa abertura. Depende também da gerência e dos proprietários, quem está à frente também, essa vontade e essa de aproximar. Isto aqui ninguém é melhor que ninguém, todos têm a sua importância. A rádio é tão importante como também o jornal é importante, como a televisão é importante, como certos blogs, como, enfim, programas de internet que são muito importantes, é que o mediatismo, e o jornal serve para também preservar a memória coletiva de uma comunidade. Foi uma coisa que eu me esqueci de dizer há pouco, os colaboradores que nós temos reforçam a preservar a memória coletiva da comunidade, o pensar da comunidade. Daqui a uns anos, quando alguém quiser ler o Portuguese Times, vai ter que ir ver, saber como é que é o registro, etc., e como é que se pensava. E esses colaboradores que nós temos, tipo Onésimo, Diniz Borja, Van Bert, etc., são muito importantes, porque vão passar testemunho às novas gerações em termos de pensar como é que a comunidade pensava, como é que todas essas iniciativas foram se mantendo. Não só os colaboradores, mas também, enfim, todo este trabalho que nós fazemos, não é? Claro. Eu costumo dizer, se não fosse a comunicação social, particularmente as rádios jornais, a televisão é uma coisa mais recente, mas a rádio jornais, se não fosse a nossa comunicação social e os avós, para mim, os avós e a comunicação social é a razão que ainda se fala português nas nossas comunidades. Porque as pessoas ouvem rádio em português, leem os jornais em português para saberem o que se passa nas comunidades. Se não o fizessem, tinham que se virar para o mundo americano. E depois não nos esqueçamos que, com o devido respeito, e eu até sou leitor de Boston, portanto, o jornal de Boston, dos Boston Herald, mas quer dizer, há uma coisa assim, o New York Times, o San Jose Mercury News, mas esses jornais não vão ser porta-vozes nunca da nossa diáspora. Portanto, se nós queremos a nossa própria voz, ela tem que vir dos nossos órgãos da comunicação social. Exatamente, mas é também preciso, ainda bem que mencionaste esses grandes órgãos de comunicação social, nós também temos que
enfim, eu pouco leio muitos jornais dos Açores, mas também tenho que estar a par do que se passa e vou muito ao Wall Street, ou ao New York Times, ou enfim, ao Boston Globe, e não só a imprensa, mas também a rádio. Ouço muito a rádio, aqui a rádio National Public Radio, NPR, né? Que tem várias, digamos, sucursais aqui no Cape Cod, em Boston, em todo o lugar, e nós temos que estar a par do que se passa, porque há questões que, direto ou indiretamente, vão afetar a todos nós, não é? Exato, mas há questões que só saem na nossa imprensa, que só saem no Exatamente. Portuguese Times, que só saem no WGFD, que só saem no Luso-Americano, etc. Dinis, eu penso que a chave de um órgão étnico, de um órgão dirigido a uma comunidade, é a proximidade. Tem que ter a chave é proximidade com a sua comunidade, ser o arauto, o relato daquilo que se passa na comunidade, porque as pessoas gostam de se ver, gostam de ver o jornal, gostam de saber coisas sobre o seu mundo, gostam enfim, a televisão tem essa função, o jornal, a rádio, tudo isso. A proximidade acho que é fundamental e eu concordo com o Paulo Simões do Açoriano Oriental, como diz, isto não interessa se é em francês, se é em português, se é em inglês, interessa que passemos a mensagem, no caso deles, da açorianidade. No nosso caso, interessa que passemos, que preservemos a nossa cultura. Mas também a língua é importante mantê-la, mesmo que seja paralelamente com um idioma de Shakespeare, porque caminha para aí, a verdade é que... Caminha, mas a gente tem que, e eu sou a favor disso, como tu sabes, já falamos muito em privado e em outros fóruns também Sim. públicos, mas quando se pode manter a língua, que se mantenha, porque a língua... Eu vejo muitos luso-descendentes, conheço a maioria das pessoas com contacto são açores-descendentes, ou luso-descendentes, ou descendentes de Portugal, de imigrantes que vieram quase todos eles dos Açores, e há algo que se perde quando se perde a língua. Portanto, há coisas que se perdem. Sim. A gente pode salvar algumas coisas culturais, mas não se pode salvar a cultura na sua genuidade se perder totalmente a língua. Exatamente. Se, por exemplo, a gente não souber dizer o que é, quando se diz uma coisa, olha, bem feito não é a mesma coisa que um trabalho bem feito, tem uma certa outra conotação, e portanto há essas nuances quando se perde a língua. Mas a última pergunta que eu queria fazer, que estamos mesmo a terminar, é esta. Interesse de ambos os lados por aliança, por este conjunto de esforços. Eu noto, e é uma realidade, eu noto muito interesse da maioria, não são todos, mas da vasta maioria dos órgãos da comunicação social da diáspora, com exceção daqueles que a gente conhece e que nos conhecem, e não vou dizer nomes, do lado de lá não se nota tanto desejo, digamos assim, ou tanto entusiasmo. Como é que a gente vai criar entusiasmo nos vossos colegas do lado de lá, de que de facto é necessária esta colaboração conjunta? Ok. Eu tenho um ponto de vista interessante, penso que é interessante. Para já concordo com o meu colega, meu querido amigo, nosso amigo comum do Canadá, o Jorge Neves, quando referiu numa intervenção que nós tivemos, um Zoom virtual, um Zoom aqui há poucas semanas, em que notou uma certa falta de interesse da comunicação social. Uma certa falta de participação, e muito bem, o Jorge faz muito bem. Ora bem, eu penso que é essa tarefa, motivar a comunicação social dos Açores a interessar-se por isto aqui, tem que partir deles. Aliás, a parceria que nós temos com o Diário dos Açores partiu do Osvaldo Cabral. O Osvaldo Cabral tem uma vivência aqui também, conhece bem, tem que partir deles. E eles têm que ver isto com um potencial interessante de herança cultural e também económico, porque os açorianos, a imigração dos açorianos e Açores-descendentes tem um certo peso no turismo dos Açores, não é? E não só, eles também, há muitos açorianos que vão para lá e compram casa e que contribuem de alguma forma,
Portanto, há que ver, há que aproximar, há que motivar a comunicação social, mas isso é um desafio deles. Eu não quero dizer a eles, muitos deles, enfim, já estão há muito mais anos que, enfim, nestas andanças jornalísticas. Eu estou mais preocupado, Dinis, queres que eu te diga a verdade? Eu estou mais preocupado. Claro que me preocupa o que se passa nos Açores, que é a minha terra, se calhar ainda vou passar a reforma lá. Mas, de qualquer forma, eu penso que eu estou mais preocupado com o que se passa aqui. Que eu tenho já 40 e tal anos de América e tenho apenas 18 anos dos Açores, mas os Açores estão sempre aqui no meu coração. Eu adoro os Açores, sempre que vou aos Açores, quando chego aos Açores, eu emociono. Eu adoro os Açores. Eu sempre serei açoriano, um açoriano na América, mas eu sou mais um açoriano da América do que um açoriano dos Açores. E esta questão de despertar interesse da comunicação social de lá é um desafio que eles vão ter que resolver, vão ter que responder, e eu apenas digo, não há nenhum açoriano, uma família açoriana na terra de origem que não tenha alguém na diáspora. E, portanto, só isso aí já é motivo de interesse de divulgar cada vez mais a diáspora nos diversos canais de divulgação, RTP Açores, RDP, Açoriana, Diário, enfim, Correio, Nos, jornais todos, até mesmo aqueles jornais do Pico de Faial, que são muito claro, importantes para aquelas ilhas, não é? e Os jornais, nos privados, como a Vitec, etc., não é? com Exatamente. certeza. Tudo, portanto, eu compreendo que a prioridade deles é o que se passa lá. Obviamente, nós aqui também é o que se passa aqui, mas essa motivação de alcançar, de chegar à 10ª ilha, isso é um problema deles. Nós Fazemos podemos o que podemos. dar, podemos dar a direção, o GPS, olha, vá para aqui, vá para assim, acho que isto te interessa mais. Não só aparecer aqui quando vêm as grandes festas ou quando há uma outra coisa qualquer, enfim, uma desgraça qualquer que aconteça aí, mas acho que devia, nesse aspecto, acho que o Diário dos Açores está a fazer um trabalho razoável. Eu acho que a própria RDP tem um jornal das comunidades, Uhum, uhum. foca RDP sempre Nacional, assuntos exatamente. da diáspora. Exato. Portanto, tem que partir de lá. E assim vamos terminar. Muito obrigado, Francisco Rezendes, Portuguese Times, uma referência na comunicação social nos Estados Unidos da América, na 10ª ilha, em todas as ilhas fora das 9. Muito obrigado pelo teu trabalho, muito obrigado pela tua dedicação e a tua colaboração e até breve. Obrigado, Dinis. Obrigadíssimo. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que nos seguiram, em nome do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Foi, portanto, mais uma conversa da ADMA, a Azores Media, portanto, Alliance, Media Alliance, dizia eu. Portanto, em nome da ADMA, em nome do Instituto, muito obrigado a todos que nos seguem, e estas conversas, estes diálogos, ficam também registados no nosso programa de História Oral do Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Até